Mateus capítulo de número 11, versículo 10, diz assim: Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Mateus capítulo 11, versículo 10. Porque é este de quem está escrito. Jesus estava falando de quem, irmão? Do João Batista. Ele continua falando do João Batista. Jesus vai falar que o João Batista, ele fala assim, olha, esse João Batista está escrito. Está escrito. Existe uma profecia que fala sobre ele. Sobre esse João Batista aí. Aí a sequência do versículo 10 diz: Eis que diante da tua face envio o meu anjo. Jesus já falou que João Batista é mais do que profeta. João Batista é profeta? Ok. Mas ele é mais do que profeta. Significa o quê, irmão? Que João Batista, além dele ser profeta, ele é um enviado de Deus. Qual é a diferença, Diego, entre um enviado de Deus e um profeta? Para você que não sabe, no Antigo Testamento existiam vários profetas que eles não foram escolhidos desde o ventre da mãe deles. Muitos profetas foram chamados depois da morte de outro profeta. Ele foi chamado e escolhido para ser profeta naquele momento. Nem todo profeta ele foi escolhido desde o ventre. Não. Teve profetas que viveram uma vida normal. Quando um profeta morria, automaticamente era substituído por outro. Deus escolhia outro profeta, não era a religião, não era o sumo sacerdote, não era os sacerdotes que escolhiam os profetas. Quem escolhia os profetas era o próprio Deus. E na maioria das vezes eram profetas, eram pessoas escolhidas no meio da multidão, pessoas que ninguém dava nada. Deus ia lá apontar e falar assim: você é o profeta a partir de agora. Vários textos bíblicos indicam e falam que de repente alguém levantava a mão no meio da multidão e começava: eis que o Senhor diz. Eis que o Deus de Israel está dizendo. E não eram sacerdotes, não eram levitas, não eram sumos sacerdotes, não eram escribas, não eram fariseus, não eram e assim por diante. Não eram pessoas que faziam parte da religião judaica, que eram pessoas que estudaram nas escolas judaicas. Não. Pouquíssimos profetas, pouquíssimos, você consegue contar nos dedos de uma mão, profetas que foram chamados do meio da religião. A maioria eram pessoas pobres, necessitadas, que ninguém dava nada. E Deus olhava eles lá no meio da multidão e falava assim: você é o profeta do momento. E de repente você via uma mão levantando e dizendo: eis que o Deus de Israel diz. E começava a profetizar. E era chamado de profeta. Entendendo essa parte, você vai entender também que João Batista, ele era diferente. Por quê? Ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Prova disso, vou provar pra você. Você quer, né, como é que chama lá? Tomé, né? Não acredito, então provo. Quando João Batista estava na barriga da mãe dele e quando Jesus estava na barriga da mãe dele, o que aconteceu quando as duas encostaram as barrigas? Lembra disso ou não? Lembra que a mãe de João Batista falava: uau, nossa, eu tô sentindo algo aqui dentro de mim.
Quando você se aproximou de mim, o meu bebê sentiu quem está dentro de você. O corpo do bebê, que no caso era João Batista na barriga da mãe dele, reagiu só de se aproximar do Jesus que estava na barriga de Maria. É só você ler o texto do nascimento de Jesus. Pega lá o texto de nascimento de Jesus e você vai ver que João Batista já estava envolvido ali na situação. E aqui então Jesus chega no Mateus 10 e diz: eis que diante da tua face envio o meu anjo. Exato, ou seja, uma profecia. Eis que o anjo será enviado na sua frente. Aqui, irmão, dá a entender que essa profecia foi feita como se fosse o profeta falando para Jesus, ou alguém lá no reino dos céus, lá no mundo espiritual, falando para Jesus. Pense assim, vamos supor que alguém está lá no céu, falando para Jesus assim, ó: porque é este de quem está escrito, eis que é diante da tua face. Lembrando, vamos supor que eu estou falando para Jesus aqui, certo? Eis que na tua face, diante de você, envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Aqui na verdade não é alguém falando para Jesus, aqui é o próprio Deus falando para Jesus. Por quê? Quem é o dono dos anjos? A quem pertence os anjos? Eita, rapaz, essa revelação aqui nem eu conhecia. Mas como que você explica? Aqui tá escrito, ó, Jesus tá escrito, irmão, tá aí, ó, pega a sua Bíblia e lê. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, o próprio Deus falando para Jesus. Estou enviando na sua frente. Na tua face significa na tua frente. Estou enviando antes de você o meu anjo, que vai preparar diante de ti, ou seja, vai preparar para você o teu caminho. Ele vai gerar a curiosidade nas pessoas, para que as pessoas queiram conhecer você. Aqui nesse texto é o próprio Deus falando para Jesus que, olha, eu estou enviando um escolhido meu, um enviado meu, para preparar o caminho para você. Como diz o povo da igreja, né? Se isso não tirar um glória de você, irmão, nada mais tira. Então, irmão, se você está entendendo o que eu estou falando aqui, escreve aqui nos comentários: eu estou entendendo. Coloque a sua opinião sobre essa revelação que o Espírito Santo nos deu aqui agora. É o próprio Deus falando para Jesus no reino dos céus, falando: olha, eu estou enviando o anjo. Quem é esse anjo, irmão? João Batista. O que significa um anjo enviado? É alguém que foi escolhido desde o ventre da mãe dele para uma missão. João Batista não tinha escolha. João Batista tinha que cumprir a missão dele e ponto final. Exato. Ele tinha que cumprir a missão dele. Esse é o Mateus 10. Mateus 10 não, Mateus capítulo 11, versículo 10. Agora, nós vamos para mais um versículo, versículo 11. Vamos para ele e vamos mastigar um pouco mais sobre Jesus, o Cristo, falando de João Batista. Vamos para o próximo versículo.